Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, professores, subintendentes e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 5 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Quem foi Sansão? Nós iremos ver que Sansão, ele está escrito, ele está registrado, o seu nome está registrado na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Sansão foi o homem que libertou o povo, a nação de Israel dos filisteus. Mas nós iremos conhecer um pouco mais dessa história. Nesta lição aqui nós temos 4 pontos e nós apresentaremos uma dinâmica bem interessante para que os professores possam também aplicar nas suas salas de aula, tá bom? O texto principal dessa lição está em Juízes, capítulo 16, versículo 20, que vai dizer: E ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão, neste momento em que Dalila corta os seus cabelos, no momento em que ele perde as suas forças, ele desperta do sono, mas ele não sabe que já o Senhor, que era a fonte primária de toda a sua força, já tinha se retirado dele. Foi uma escolha muito plausível, do autor escolher este texto, porque este momento aqui é um momento crucial na vida de Sansão, e a partir deste momento ele vai sofrer sérias consequências do seu pecado. Mas quem foi Sansão? Quem foi Sansão e o que Sansão fez para poder livrar a nação de Israel do povo opressor que era os filisteus? Quem é Sansão? O primeiro ponto, e vai tratar o seguinte: Sansão é um israelita, filho de Manoá, da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus, como consequência de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Juízes capítulo 13, versículo 1. Mais uma vez, a nação de Israel, ele desobedece a Deus, caindo na idolatria, adorando a outros deuses. Como consequência disto, pela desobediência da nação de Israel, o Senhor resolve, ou melhor, permite que uma nação vizinha venha e oprima mais uma vez a nação de Israel. E é neste contexto que nasce então Sansão. Sansão, ele é escolhido por Deus para ser um libertador do povo de Israel no seu tempo. Mas Sansão também tinha algo que ele precisaria obedecer durante o seu percurso de vida, durante a sua caminhada de vida com Deus, A sua mãe, Manoá, fez um voto ao Senhor para que ele pudesse então ter nascido com saúde, e fez um voto ao Senhor mediante a presença de um anjo, que ele, Sansão, seria nazireu. Quando sua mãe ainda era jovem, o anjo do Senhor aparece para sua mãe, que era estéril, e diz que o milagre aconteceria, que o Senhor daria um filho a ela, mas porém este filho precisaria obedecer algumas regras que o Senhor iria dar para ele. É o segundo subtópico, é o primeiro subtópico dessa lição, que é o voto de nazireu. Na Bíblia, nazireu é o nome utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial de consagração a Deus. Primeiramente, nós vamos ver aqui que o voto de nazireu, ele tinha 3 pontos importantes. Qual era? O nazireu, ele não poderia comer, tocar em defunto, tocar em corpo morto, mesmo que seja de animal. O nazireu não poderia tocar em nenhum corpo que já estava morto. Ele não poderia beber bebida forte, e também não poderia, desde o seu nascimento, cortar os seus cabelos, e a sua barba. Ele não poderia cortar os seus cabelos. Este era um voto da cultura judaica do nazireu no tempo em que nasceu Sansão. E o anjo do Senhor, já falando para a mãe de Sansão,
que ele seria um escolhido por Deus, ele precisaria cumprir este voto de Nazireu, que tinha como características principais essas 3 proibições. Isso está escrito em Números capítulo 6, né? Nós vemos estas orientações da parte do nosso Deus. Todavia, em Sansão vemos um líder escolhido por Deus, mas que escolheu uma vida cheia de contradições em sua espiritualidade. Ou seja, Sansão ele foi escolhido por Deus, porém ele não valorizou esta escolha. Ele, cometeu vários deslizes diante do Senhor. Há quem diga que o maior deslize de Sansão foi ele revelar a sua força a Dalila, mas não é verdade. O maior deslize de Sansão foi uma sequência de erros, ao longo da sua vida. Ele começou a cometer vários erros, já começou a se distanciar de Deus, já ainda jovem, começou ainda a se distanciar do Senhor, e o final disso foi a consequência do sofrimento após o ato dele entregar ou revelar a sua força para Dalila. O segundo subtópico, o segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: uma entrada triunfal, uma força singular. Sansão era um homem, que se destacou pela sua força sobrenatural dentro da nação de Israel. Deus levantou Sansão para poder livrar o seu povo dos filisteus, com toda a sua força. Mas esta força não vinha da sua pessoa, não vinha, do seu ser. Esta força era vinda do próprio Deus, era a própria vontade de Deus, a própria força do Senhor, o Espírito do Senhor que descia sobre Sansão, e ele então tinha esta força extraordinária. Era uma maneira de Deus fazer com que Sansão fosse notado, a sua presença fosse notoriamente notada pelo povo, e ele então conseguisse livrar todo Israel dos filisteus. Agora nós vamos ver aqui que durante o período de Juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o seu povo dos seus inimigos. Durante todo o período de Juízes, Deus levanta uma pessoa para poder livrar a nação de Israel. Sempre foi assim com Israel. Israel se distanciava de Deus por causa dos seus pecados, da idolatria e de outras coisas mais, e Deus levantava um para advertir, para falar, para livrar a nação de Israel dos inimigos que estavam oprimindo. Ou seja, em outras palavras, Deus permitia que outras nações pudessem invadir, e fazer com que Israel sofresse nas suas mãos, mas Deus sempre levantava uma pessoa para livrar Israel dos inimigos. Isto aconteceu com Sansão. Sansão, ele foi um desses heróis, que julgou Israel por 20 anos, ou seja, ele liderou Israel por 20 anos e se notabilizou por sua incrível e singular força física. Ou seja, Sansão tinha uma força extraordinária que todos nós, já ouvimos falar. Até mesmo quem não conhece as Sagradas Escrituras já ouviu falar da força que Sansão tinha, uma força sobrenatural, uma força incomum que impressionava todos do seu tempo. Poderíamos conferir que a caminhada de Sansão foi triunfal, com uma sucessão de extraordinárias vitórias que atestavam a sua força e o seu poder. Depois disso, após ter seu enigma revelado de maneira desonesta, matou 30 homens de uma só vez para pagar um acordo que havia feito, conforme está escrito em Juízes capítulo 14, versículo 12 e 20. Em seguida, Sansão capturou 300 raposas e amarrou as tochas acesas em suas caudas e o soltou nos campos dos inimigos filisteus, conforme Juízes capítulo 15, versículo de 1 a 5. Quando estes foram buscar vingança, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento, é o que está escrito em Juízes capítulo 15, do versículo 6 até o versículo 16. Então nós vemos aqui que a força que Sansão tinha era uma força extraordinária, e esta força tinha como prioridade, como uma fonte primária, podemos dizer assim, a própria presença de Deus na vida
de Sansão. O subtópico número 2 vai tratar o seguinte: performance não é tudo. Como sabemos, Sansão ele se apresentou e ele fazia coisas extraordinárias diante do povo, né, através da sua força. Ele tinha uma performance que aos olhos humanos era uma performance que impressionaria a todos. Porém, a performance não é tudo. O homem vê o que está no interior, mas Deus, ele vê aquilo que está dentro do coração. E é isto que aconteceu com Sansão. Apesar desses feitos extraordinários que aumentavam a sua fama, Sansão foi selecionando mais do que histórias sobrenaturais, mas também inúmeros princípios quebrados ao longo do caminho. Nós vamos ver aqui que Sansão, além dele ter, né, a sua força e esta performance diante do povo, ele foi quebrando princípios, foi quebrando, desobedecendo ordenanças que o próprio Deus tinha falado através do anjo do Senhor para sua mãe, Manoá. E ele então não obedece, ele começa então a quebrar princípios do nazareado, do seu nazireu, do seu compromisso com o seu compromisso que ele tinha feito com o Senhor, né? Do ponto de vista da performance, aos olhos dos homens, Sansão estava se saindo muito bem. Porém, aos olhos de Deus, o seu escolhido se distanciava cada vez mais do centro da sua vontade. Dalila, só mais um passo para o abismo, o terceiro ponto, né? Dalila foi apenas o ponto final para que Sansão pudesse então começar a sofrer as suas consequências por causa da sua desobediência. Dalila, ele foi só mais um passo. Um abismo leva a outro abismo, é o que diz Salmos 42, verso 7. Sansão foi caminhando ao longo do tempo, desobedecendo as ordenanças de Deus, e o final foi sofrimento. Ele não deveria, ele não merecia, podemos dizer assim, né, por causa, né, dele ser um escolhido por Deus, ele não precisaria passar pelo sofrimento que ele passou. Porém, por causa da sua desobediência a Deus, ele passou. E qual foi as causas que o que foi que Sansão fez para poder quebrar as primeiras regras que o Senhor tinha dado ainda na sua vida? Sansão, em primeiro lugar, ele tocou em um morto. Ele tocou no morto quando ele passou de volta aonde ele tinha matado aquele leão e viu que no corpo do leão tinha mel. Então ele pegou o mel e comeu do mel que estava no cadáver do leão. É o que está escrito em Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9. Primeira regra quebrada, ele não poderia tocar no morto. Também fez um banquete que costumava ser regado a muito vinho, porque não queria agir diferente dos outros jovens da sua época. Juízes, capítulo 14, versículo 10. A segunda vez, né, a segunda regra também que ele fez, que ele quebrou a obediência a Deus diante deste pecado. Chegou ao ponto também de se deitar com uma prostituta, conforme Juízes, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Por fim, teve a sua cabeça raspada, porque ele não poderia, ele não deveria, né, permitir, e nem raspar a sua cabeça, que fazia parte também do voto do nazareado. Porém, ele não sabia que Dalila ia raspar, mas isto ele permitiu, ele afrouxou as rédeas, podemos dizer assim, e Dalila cortou então seus cabelos, e fez com que ele, então, o Senhor, a força do Senhor e o próprio Deus se retirasse da sua vida. É o que está escrito em Juízes, capítulo 13, versículo de número 5. Então, um abismo leva a outro abismo. Nós vimos aí que Sansão, ele teve várias circunstâncias, vários momentos em sua vida que ele, né, permitiu que ele desobedecesse a Deus e viesse então as consequências. 4 pontos da nossa lição, e nós já iremos entrar aqui na nossa dinâmica, diz o seguinte: quem tem promessa de Deus não morre. Será? A história de Sansão nos mostra que é impossível impedir as promessas de Deus para as nossas vidas, quando o nosso proceder vai abrindo mão, quando o nosso proceder vai abrindo mão delas e do próprio Senhor. Talvez seria mais cômodo descobrir que aqueles a quem Deus faz uma promessa não morre até que alcance. Mas pelo que observamos na Bíblia,
definitivamente essa não é uma verdade. Ou seja, as promessas de Deus só chegam para aqueles que obedecem o comando do Senhor, aqueles que estão no caminho do Senhor, para aqueles que, né, buscam com todo o coração a fazer a vontade de Deus, Criador dos céus e da terra. Um exemplo bem claro disso, que o nosso autor coloca aqui na nossa lição, é que os hebreus saíram do Egito, rumo à terra prometida. Todos ouviram a promessa que Deus tinha feito para a nação de Israel e para Moisés, porém nem todos chegaram à promessa prometida, que era Canaã, que era a terra prometida, que era Canaã, hoje conhecida como Jericó. Somente Josué e Caleb alcançaram as promessas, e os filhos daquelas pessoas que estavam ali peregrinando no deserto, que também alcançaram as promessas. Nem todos alcançaram as promessas. Mas por quê, irmão Márcio? Porque desobedeceram, né, fizeram o contrário da vontade do Senhor, né, adoraram outros deuses, né, cometeram, né, vários pecados sexuais, e no meio deste lamaçal de pecado, Deus permitiu que a punição viesse, e a punição foi severa na vida de cada um. Então nós vemos aqui que a presença de Deus, ela pode ser perdida, né? O momento em que Deus está conosco, nós devemos valorizar. E qual foi o fim de Sansão? Será que Sansão foi salvo? Nós entendemos que sim. Sansão, no momento em que ele estava nos seus últimos momentos de vida, aonde os filisteus furaram os seus olhos e brincavam com ele no meio do povo filisteu, aconteceu que ele se agarrou em 2 colunas e orou a Deus pela última vez, para que Deus pudesse então restabelecer a sua presença sobre a sua vida, e através da sua presença também restabelecer a sua força. Sansão então a voz e a oração de Sansão foi ouvida por Deus, e Deus então volta novamente a habitar em Sansão, e a força de Sansão é restaurada. Sansão então empurra as 2 colunas que estavam ali naquele local, né, que sustentavam aquele cenáculo que estava milhares e milhares de filisteus, e após eles empurrar aquelas colunas, né, toda aquela casa veio a cair por terra e matou todos os filisteus ali que estavam ali oprimindo a nação de Israel. E com isto, a nação de Israel foi livre, né, da opressão dos filisteus. Sansão morreu como um herói, protegendo a sua vida, e a presença de Deus volta novamente para a sua vida, porque ele restabelece a sua força, e aí ele faz uma oração a Deus com o coração quebrantado, né, simbolizando então a sua restauração da comunhão com o Senhor, com a presença de Deus. Agora nós chegamos aqui no ponto da nossa dinâmica, e a dinâmica que eu quero apresentar para os irmãos hoje. O professor vai levar para a sala de aula um papel e o nome escrito Presença de Deus. Não perca a presença de Deus é o título desta dinâmica. Não perca a presença de Deus. E aí o professor vai fazer o seguinte: ele vai pegar um dos alunos da sala, vai fendar os seus olhos, vai colocar uma fenda nos seus olhos, né? Antes dele ver este papel, o professor vai pegar o papel, vai mostrar para o restante dos alunos que estão na sala de aula, vai dobrar o papel, certo? Vai dobrar o papel bem dobradinho, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. É uma dinâmica curiosa, que vai gerar curiosidade para aquela pessoa que está com os olhos fendados, tá bom? Vai dobrar o papel, né? E vai mostrar para a sala, né, o papel dobrado, já mostrou o que está escrito no papel, e vai entregar para esta pessoa que está com os olhos fendados, colocar no seu bolso ou colocar dentro da Bíblia, e vai dizer o seguinte para ele: eu vou te dar um presente que nenhum outro presente no mundo paga este presente. Um presente que ele é um presente que não tem valor neste mundo que pague este presente. Este presente vai garantir a tua salvação. Este presente ele vai garantir que você, né, tenha uma comunhão plena com Deus. Esse presente ele não tem valor
de mercado, e nem dinheiro nenhum no mundo paga este presente. Você vai falar isso para o seu professor, para o seu aluno. O seu aluno vai ficar muito curioso, e aí você vai dizer o seguinte para ele: você só vai abrir o que está escrito aqui neste papel, o que tem neste papel, quando você chegar na sua casa. O aluno vai ficar muito curioso, né? Os outros alunos vão entender a dinâmica desta dinâmica, né? A importância desta dinâmica, de nós não perdermos de vista a presença de Deus, porque ela é mais valiosa do que tudo aqui nesta vida, para a nossa vida nesses dias. E o aluno vai levar o presente para casa, e quando ele chegar em casa, ele vai abrir. Eu acredito que ele vai abrir e vai, então, identificar e vai perceber que este presente é um presente muito valioso, e que nós não devemos perder este presente de vista em nenhum momento. Assim como Sansão, ele perdeu o presente de Deus por alguns minutos, ele teve várias consequências, ele sofreu distante do Senhor. E nós não devemos perder este presente vindo da parte de Deus, que é a presença de Deus, por nenhum minuto das nossas vidas, porque o distanciamento por causa do pecado vai trazer sérias consequências para nossas vidas, e a gente vai sofrer certos momentos longe da presença de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós, permanecemos em sua presença, para que Ele possa cuidar de nós em todos os momentos. Tá bom, meus queridos irmãos? Esta é a dinâmica desta lição. Se você gostou, curta, compartilhe. Então, não se esqueça de se inscrever no canal também, tá? Nós estamos também com o segundo canal de leitura e oração. Também eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. E se você quiser contribuir, nos ajudar com o canal, também tem uma opçãozinha de valeu. Tem uma opçãozinha ao lado do joinha com um coraçãozinho aqui no cantinho com o nome valeu. Você também pode contribuir caso você sinta e Deus toque no seu coração para você fazer isso, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.